E hoje eu resolvi fazer esse neurocafé para que eu consiga dar para vocês uma linha de tempo de o que a neurociência nos traz para a nossa vida prática, para a nossa carreira, para a nossa profissão de psicologia, sobre o trauma, sobre o que a gente precisa, o que é de tão diferente, né? O que esses detalhes, falo que são detalhes, né? Que fazem total diferença, 150% de diferença no tratamento. Não é nem um tratamento, né, gente? É na condução de traumas. Dentro da faculdade de psicologia, a gente estuda trauma, aqui no Brasil pelo menos, né, de uma maneira mais carregada de abordagens, né? Então, a gente estuda o trauma dentro das abordagens da psicologia, principalmente da psicanálise, da psicologia analítica, junguiana, né? Tudo isso. E aí depois a gente vai estudar psicopatologia, a gente estuda o TEPT no DSM, né? Por causa do DSM na época, eu nem lembro na época que DSM que era, quando eu me formei, eu acho que era o 3, e hoje a gente tem o DSM-5, né? E então, o conhecimento que a gente tem de trauma quando a gente sai da faculdade ele não é uma gota de um copo cheio que a gente precisa ter, né? Então imaginem que isso aqui é o que a gente precisa saber sobre trauma, a gente tem uma gotinha disso na faculdade, né? E aí o que acontece? Acontece que lá na minha história, quando eu fui entender, só depois de neurociência que eu comecei a entender de trauma, porque é aonde tá, né? Quando eu entendi que existia um trauma, que não era só esse trauma que a gente vê, que a gente reprime no corpo, dentro de psicanálise, que não é um TEPT, né? Porque num TEPT, você sabe a diferença de trauma e TEPT? O TEPT é um transtorno de estresse pós-traumático, é um diagnóstico. É um transtorno seríssimo, inclusive, tem muitos estudos de TEPT. O cérebro de trauma e o cérebro de TEPT funcionam quase que da mesma maneira, que a gente sabe hoje pelos estudos. A diferença é que no TEPT, a pessoa ela tá vivendo como se ela estivesse vivenciando aquele trauma nesse exato momento. Então, é como se a cabeça dela e o corpo não tivessem saído daquele lugar de trauma e ela vivencia um medo terrível. Então, o TEPT é inclusive mais fácil da gente dar diagnóstico, porque a pessoa ela não consegue muitas vezes viver sua vida, sair de casa em lugares específicos que estão conectados com aquele episódio de trauma. E a gente estuda muito TEPT com pessoas que foram para a guerra, né? O trauma, ele já é uma categoria um pouco diferente. O trauma, ele fica, quando acontece desde a nossa infância ou na adolescência, que é quando o nosso cérebro está se formando, ele modifica como o nosso cérebro vai passar a funcionar a partir daquele trauma. Então, eu falo que ele é uma cicatriz, ele é como se fosse uma marca dentro do nosso cérebro, principalmente quando acontece na infância e na adolescência, e ele define quem a gente se torna, né? Então, isso foi uma das coisas muito fortes para mim, porque quando eu saí da faculdade, a sensação que eu tinha, não é nem sensação, a gente aprende isso mesmo, né? É que depois de adulto, a gente precisa se tornar responsável por aquilo que somos, né? E a gente tratava isso, ok, de maneira errada. Depois que a gente entende de trauma, aí a gente tem que entender de um monte de outras coisas, de formação cerebral e de tudo, porque dá um boom na nossa cabeça. E eu finalmente entendi que que na vida adulta, mesmo que a gente tente muito, se eu tive trauma e não sei lidar com ele, ou se eu tive trauma e não sei que foi trauma, se eu tive trauma e não tive um tratamento adequado, dificilmente vou conseguir me responsabilizar pelo adulto que sou. Porque o meu cérebro foi constituído para funcionar assim através de um grande trauma. Então, isso para mim foi uma das coisas mais... uma das coisas que mais mudou a minha ótica profissional, porque a gente começa a falar, gente, é por isso que as pessoas não funcionam do jeito que estão querendo funcionar, né? Porque quando a gente estuda de cérebro, né, gente, o trauma não é o significado que damos a ele. O trauma então vamos definir. Quando a gente estuda de cérebro, o trauma é
E a gente vai definir entre trauma emocional, que trauma que tem marcas emocionais, e traumas físicos, que são os traumas físicos. Batidas, caídas, quebrou o braço, quebrou a perna, teve uma contusão, né? Isso é um trauma também para o corpo. E daí a gente tem um trauma emocional, que é algo que fizeram com a gente, físico ou não, né? Então aqui vai entrar inclusive violência, abuso, tudo isso entra aqui também, que são traumas emocionais. Negligência, perigo em casa, ameaças constantes, e aí a gente tem alguns formulários, né, que pra gente entender se houve trauma ou não, dentro da linha da pesquisa. E são muitos formulários, não é um só. Aqui no Brasil o pessoal usa um só, eu uso vários, porque eu gosto de entender todo o contexto, né, do processo das pessoas. E aí esse trauma, ele é algo que aconteceu que era maior do que o cérebro, foi uma ameaça ao cérebro, maior do que esse cérebro podia lidar, estava pronto para lidar, ou porque era pequeno, ou porque era criança, e ele é uma figura de desproteção. Então, o trauma ameaça a proteção do corpo e do cérebro. É quando algo que não deveria ter acontecido com este corpo, com esse cérebro, é desprotegido e eles sofrem esse evento traumático, né? Eles sofrem, um trauma é sempre uma violência, se a gente for pensar no sentido de que ele está violentando um cérebro e um corpo que não estão prontos para lidar com aquilo, e quando acontece trauma, acontece um estresse agudo. Então, o trauma é também um episódio de estresse intenso para o sistema nervoso. Por quê? Porque o sistema nervoso, quando que ele aciona para o estresse, né? Até trouxe o cérebrozinho aqui hoje, ó. Ele aciona aqui, ó, começa aqui, que é o hipotálamo, nesse eixo que eu chamo que parece um dente, né? Não parece um dente, gente, isso aqui? E ele aciona o eixo HPA aqui, dizendo para o nosso cérebro, para o nosso corpo, tem algo de muita ameaça acontecendo. Vamos liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina para a gente conseguir fugir desse processo. E aí, quanto maior e quanto mais tempo dura essa intensidade desse trauma, mais isso é um estresse agudo. Porque a primeira coisa que a gente vai pensar é, se algo aconteceu na vida dessa pessoa quando ela era desprotegida, que violou, essa é a palavra que eu estava buscando, pessoal, de manhã é difícil lembrar de palavras, né? Que violou o sistema de segurança dela, esse cérebro se constitui com essa história de que, ele pode ser violado por qualquer pessoa. 2, ele se constitui com medo de ser violado novamente. Por quê? O cérebro ele é autoprotetivo. Então, como essa violação cerebral e corporal é um estresse muito intenso e causa muito sofrimento humano, ele não vai querer que a gente sofra de volta. Então, o cérebro vai se adaptando para impedir que a gente sinta aquilo de volta, aquela dor da violação, principalmente a violação emocional. Por quê? Porque a violação emocional para um cérebro infantil e um adolescente é quase impossível de lidar. Principalmente se for dos cuidadores, como violência dentro de casa, como abusos, como pais e mães que estão sempre gritando, como pais e mães alcoolistas, né, que usam substâncias, porque existe sempre um estresse muito tóxico e aquela criança, aquele cérebro desprotegido, aquele adolescente que não está pronto para lidar com isso, ele vai sempre viver no medo iminente de que algo pode acontecer com ele e ele não sabe se proteger. Então, esse cérebro vai criando maneiras de funcionar, que a gente chama de mecanismos, para evitar que a gente sinta essa dor iminente desse trauma o tempo todo. E no dia a dia, nós vamos nos tornando pessoas que a gente cresce com a ideia de que o mundo funciona no viés do trauma. E que eu também funciono nesse viés. Então, primeiro, o mundo é extremamente perigoso. Segundo, eu não posso confiar nas pessoas. Terceiro, eu posso ser violado. E aí a gente vai crescendo com algumas ideias de nós mesmos sempre inferiores para quem teve trauma de infância ou de adolescência, que é, eu mereço ser violado, eu não sou suficiente, eu não mereço ser protegido. E aí, dependendo de como esse trauma foi lidado, né? O que foi feito quando aconteceu algo com essa criança, se ela foi protegida depois ou não, isso piora. Porque mesmo na dor eu não serei protegido. O que acontece quando a pessoa teve uma história de vida
onde ela teve negligência. O que é negligência? Né? Negligência é um tipo de trauma, de repetição que a gente chama. Ela não é vista, ela não é olhada. Então, hoje em dia o pessoal fala que as crianças são mimadas porque os pais dão tudo, por exemplo. Né? O que é dar tudo? Vou dar exemplos bem práticos. O pai deixa comer doce o dia inteiro, a criança dorme meia-noite, 2 horas, 1 hora da manhã, ela não precisa fazer dever de casa, ela não precisa ir fazer nada, né? Mas o pai também não tá junto, não brinca, não olha, não observa. Por quê? Porque um adulto que brinca, que olha, que observa uma criança, entende que ela tem necessidades. O adulto que não observa, que não olha, não entende. Então, ou ele só castiga, pune e fala sai daqui e sorria, ou ele vai dar tudo para não ter que olhar. São 2 extremos. E esses 2 extremos são negligência emocional. Porque eu negligencio a necessidade da criança ser vista, olhada, regrada, amada, respeitada, de ter contato. Então, essa criança que vive se sentindo só, isolada, que vive se sentindo não vista, é um tipo de trauma. Um dos, porque tem muitos, tá?